Bom dia, queridos! Mensagem do professor Vicente. 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. Numa tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Misericórdia! Louvado seja Deus! Estamos estudando Descanso em Cristo. O tema desta semana, o custo do descanso. Hoje, domingo, cansados e exaustos. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal, por favor, eu estou sempre te pedindo. Inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça, ore por este canal que eu estou orando por você. Bem querido, bem querida, estamos diante de um assunto dos mais singulares e de um acontecimento dos mais tremendos que a Bíblia nos narra. Bem, era ocasião de guerra. Os reis saíam para fazer então as suas guerras de conquista, e Davi era rei em Israel. E ele deveria sair com o seu exército para então fazer as guerras de conquista. Entretanto, Davi mandou o seu general Joabe e seu exército, mas ele ficou no palácio. E quando ele estava no palácio, ele não tinha muita coisa para fazer. E então ele tinha momentos que descansava e tinha momentos que ele passeava pelo terraço, pelo jardim da casa real. E um dia ele estava passeando em uma tarde e ele veio de um lugar mais alto do seu palácio. Ele viu então em uma outra casa, a uma certa distância, uma mulher que estava tomando banho, ela estava se banhando. E a banheira dela, de certa forma, estava colocada em uma determinada posição que Davi do palácio tinha alcance no seu olhar. E Davi então viu aquela mulher. Mas ele não ficou só com a questão da visão. Ele procurou saber quem era. Falou com os servos e gostou, achou bonita aquela mulher. E ele procurou saber quem era e disseram para ele, informaram que ela era a esposa de um dos seus oficiais de guerra, um dos seus comandantes. Mas mesmo assim, ele pediu que trouxesse aquela mulher para que ele pudesse conversar com ela. E ali eles conversaram, houve um jantar e ele passou a noite e dormiu com aquela mulher, que era então mulher justamente de um comandante dele, de um oficial dele. Bem querido, bem querida, ali nós encontramos algumas coisas muito interessantes nessa história para fazermos uma reflexão. Primeiro, Davi estava no lugar onde não deveria estar. Davi deveria estar na guerra e ele agora estava no palácio passeando. Ao invés de ele estar no campo de batalha, lutando pelo seu povo, ele estava no terreno encantado de Satanás e ali estava numa situação de hipnotismo diante da beleza do palácio e mais ainda quando ele viu a beleza daquela mulher. Satanás certamente usou aquela mulher para tomar banho em um lugar que desse para Davi ver. E certamente Satanás falou na mente de Davi, no ouvido de Davi, para que ele pudesse então ter com aquela mulher. Tudo agora estava numa situação completamente equivocada, completamente errada. Bem, aquela mulher era Batseba, esposa de Urias, que era um dos oficiais de guerra de Davi, um homem fidelíssimo. E Davi então teve com aquela mulher, passou-se tempo, os soldados não voltaram da guerra, e aquela mulher percebeu que ela estava grávida. E ela voltou correndo então para procurar Davi e dizer a sua situação. E Davi então intentou um engano para que pudesse então resolver o problema. Pediu para Joabe que liberasse o oficial Urias para que ele viesse ter com Davi e no dia seguinte ficar com sua esposa, certamente para que o homem fosse enganado, achando que o filho que aquela mulher estava grávida era filho dele, não de Davi. Mas o homem era muito fiel. Ele veio, ficou com Davi um tempo, mas não foi para casa. E Davi então o interrogou
por que que ele não foi para casa, por que que ele não foi ficar com a esposa. E o homem disse para Davi o seguinte: como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher quando os exércitos do Senhor estão no campo de batalha? Bem, aquilo ali foi uma grande e poderosa espadada que Davi tomou. E ali, queridos, ficou uma situação difícil, Davi sem saber o que fazer. E aí Davi encomenda o homicídio desse homem. Esse homem volta para a batalha e Davi pede ao seu general Joabe que colocasse ele na frente de batalha. Então Davi ali cometeu o homicídio. Bem querido, bem querida, Davi cometeu 2 grandes pecados aqui. Ele primeiramente cobiçou, adulterou com a mulher do seu próximo, e depois então ele colocou o homem para morrer, para que pudesse se livrar do seu problema. Mas Deus viu os altos céus, porque Deus vê tudo. E Deus interviu nessa história. Bem, precisamos pensar aqui, queridos, que em primeiro caso Davi estava no lugar onde não deveria. Ele estava no terreno encantado de Satanás. Depois precisamos entender que Davi não está sob a lei. Davi era um rei, mas ele não estava sob a lei de Deus. E aquela situação aconteceu justamente porque Davi estava no lugar errado, na hora errada. Mas além disso, essa situação também aconteceu por causa da cobiça dos olhos e do cansaço espiritual. As pessoas precisam encontrar descanso em Cristo. Porque se elas tiram o olho de Cristo, elas fazem coisa que a sua natureza não espera. E naquele momento ali, então, Davi colocou em situação tremenda um homem que era um homem fidelíssimo do seu exército, para então cobrir os seus próprios pecados. Mas Deus não deixou essas coisas de forma sem punição. Deus vai corrigir isso e nós vamos ver então no estudo da manhã. Mas hoje eu quero dizer a você, querido, eu quero dizer a você, querida, que nós precisamos estar na batalha do Senhor. Que nós precisamos estar no lugar certo para que o inimigo não pegue a gente de mente vazia, porque mente vazia é a oficina de Satanás. É seu desejo, então, estar nas batalhas do Senhor? É seu desejo estar no lugar certo com a sua mente cheia do Espírito Santo? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Bom Deus e eterno Pai, obrigado por todas as suas bênçãos. Nos ilumina e nos abençoa cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.